Olá, amados. Eu, pastor Carlos R. Rodrigues, mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de ensinamento. Já estamos indo agora para a 10ª lição. Semana passada ministrei aí a lição de número 9, que nos falou a respeito de uma família nada perfeita. Falamos muito ali sobre a família de Davi. E hoje, essa pré-aula de sábado, temos a lição de número 10. Quando os pais sepultam seus filhos. Então, nós temos apenas mais 3 lições para encerrar esse trimestre dessa revista abençoada, né? Que vem nos falando sobre relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então não perca as lições, acompanhe as lições, ouça os vídeos e também esteja presente na Escola Bíblica Dominical. Isso também é muito importante, ok? Então a lição 10, que é a lição de amanhã, né, 4 de junho, que nos diz o seguinte: quando os pais sepultam os seus filhos. Então esta é a lição desse domingo, ok? Então vamos lá, eu já estou aqui já com a nova revista, a revista do novo trimestre, né? O trimestre agora, que começa agora em junho, ó, a primeira lição, ou melhor, no dia 2 de julho. Então a nova revista já está, eu já estou com a revista, né? Já comprei aqui a minha revista. Então tá aqui uma revista abençoadíssima do próximo trimestre, tá? Próximo trimestre aí, o terceiro trimestre de 2023. Então tá aqui, ó, lições bíblicas. Então tá aqui a revista, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Olha só, você não pode perder, ó. Cada trimestre, cada um melhor do que o outro, né? É muita bênção a revista CPAD, ó. Então tá aqui, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? Espírito da Babilônia que está aí no mundo, né? Então, um desafio para a igreja e o império do mal. Como viver, né, neste mundo, ok? Então você não pode perder, são lições abençoadíssimas. Mas antes disso, vamos logo às lições aqui, já estamos terminando o trimestre, ok? Quando os pais sepultam seus filhos. Então está aqui, texto áureo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. E a nossa verdade prática nos diz: não devemos ser indiferentes a morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Então temos aí a leitura bíblica em classe, que está no livro de Jó, no capítulo 1, o versículo 13, e também do versículo 16 ao versículo 19. Então nos diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda eles falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer esta nova. Ainda eles falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens,
e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então, quer dizer, para trazer as notícias, né? Os acontecimentos. Então, para trazer a nova, para trazer a notícia. Então, nós temos aqui a nossa introdução. A palavra-chave é sepultar. É um assunto que muita gente não gosta de falar, né? Quando se fala sobre sepultamento, morte. Mas é algo que precisa ser falado. E a Bíblia fala muito sobre isso. E aqui nos cita o texto de Jó como referência. Por que o texto de Jó? Porque, como já lemos anteriormente, Jó, ele foi muito provado na sua vida, não é? Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, era o homem mais rico do Oriente. Ele não era somente um homem próspero, mas ele era o mais rico do Oriente. Era um homem muito próspero, porém um homem temente a Deus. Deus deu testemunho de Jó, não é? Quando ele disse a Satanás: "Viste o meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a Deus e que foge do mal, né? Foge da aparência do mal." Então Jó era um homem de caráter, de bom caráter, um homem íntegro. Então nós temos aqui a nossa introdução nos falando a esse respeito. E aqui no tópico de número 1, nós temos falando sobre a família de Jó, nos mostrando quem era Jó. Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz, não é? Fala aqui sobre as pesquisas que ele viveu na época de Abraão, entre os séculos 25 e 28 AC. Naquele tempo havia uma longevidade, quer dizer, as pessoas viviam mais. Era bem maior do que a atual, não é? Então, isso explica que Jó viveu, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca Jó. Está aí em Jó 42, versículo 16. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio. Então, tornou-se um homem muito rico e próspero. Então, era um homem de caráter, um homem reto, temente a Deus, e se desviava do mal, ok? Fugia da aparência do mal, desviava do mal. Então, Jó capítulo 1, versículo 8. Então, está aqui o subtópico número 2. Quem era a esposa de Jó? Então, você sabe da esposa de Jó, é o que está registrado no livro, no capítulo 2, né? Então, ela ganhou fama de uma mulher insana e ambiciosa, quando ela falou para Jó, né, amaldiçoa esse Deus e morre, mediante a dura provação de Jó, que ficou ferido, né, feridas purulentas, porque Deus assim permitiu, né, ele sendo homem reto, mas Deus permitiu que ele fosse provado duramente. Primeiro na sua vida material, perdendo seus filhos, perdendo seus bens, e depois Satanás, não satisfeito, ainda falou que Jó adorava a Deus porque ele tinha saúde. Então Deus permitiu também que ele tivesse uma doença horrível, a ponto de se coçar com caco de telhas. Então em Jó 2, versículo 9, nos diz aqui, né, o desespero da mulher de Jó, que falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Então, com tudo que ela passou, ela acabou murmurando, né, blasfemando contra Deus, apesar de todo o sofrimento, não justifica, né, tal atitude diante de Deus. E o subtópico de número 3 fala sobre os filhos de Jó. E aqui Jó estava atento, né, sobre o modo de viver de seus filhos. Então, era um homem de família, né, uma pessoa realmente íntegra. Orava pelos seus filhos. Então, nós temos aí em Jó, capítulo 1, versículo 4
e 5, nos falando sobre o zelo pela sua família. E no tópico 2, lidando com a morte dentro da família. Então, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Então, tá aí, né, os versículos 18 e 19, né, relatam esse momento. Nós temos uma coisa muito interessante aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. Então, nos fala, né, sobre a morte, que ela foi vencida, foi cravada na cruz do Calvário. Então, nós sabemos que a morte é uma coisa muito terrível, né? Claro, todos sentimos e precisamos muito da presença de Deus, do consolo do Espírito Santo para vivenciar esse momento. Agora imagine um homem, uma mulher perder 10 filhos num só dia, né? Então, só Deus mesmo para consolar. Então, o subtópico 2 nos diz razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Então, vem nos fazendo referência, né, ao desespero, a provação, né, que eles passaram. E sabemos que não é fácil mesmo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, nos diz que há tempo de rir e tempo de chorar. O versículo 4, né, do capítulo 3. E prosseguindo, diz assim: há tempo de prantear, mas também há tempo de saltar de alegria, né? Então a gente precisa considerar todos os tempos da nossa vida em que passamos, tanto a tristeza quanto a alegria, porque são coisas da vida, mas sabemos que essa vida aqui é passageira. Então, o subtópico 3 nos fala sobre a fidelidade ao Senhor em meio à dor. Então, aqui que está o diferencial. Então, Jó, ele exaltou o Senhor, mesmo em meio a toda essa provação, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Está em Jó, capítulo 1, versículo de número 20, ele adorou, e ainda está registrado, não é? Quando Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor, no versículo 21 do capítulo 1. Então, uma atitude assim é somente de alguém que teme verdadeiramente a Deus, que tem o temor de Deus no seu coração. Ele não murmurou contra Deus, não atribuiu a Deus culpa alguma. Então, nós temos aí o Jó, ainda no capítulo 1, versículo 22, mostrando que ele não atribuiu a Deus culpa alguma. Tópico de número 3, nos fala os cristãos e o luto. Subtópico número 1, nos diz: não culpe a Deus, certo? Porque no momento de perdas inesperada, nós não devemos culpar a Deus. Então, o Jó, ele nos serve de exemplo. Então, nós temos aí a mistério na vida que não conseguimos desvendar. Está em Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, né? E as coisas ocultas são para Deus. Então, aquilo que Deus nos mostra, que Deus nos revela e que nos mostra pela sua palavra, nós procuramos compreender e passamos para os nossos filhos. Mas aquilo que é oculto, que não está em nosso alcance, nós deixamos para Deus, né? As coisas ocultas são para Deus, ok? Então, subtópico número 2, vivendo o luto. Então, nós vemos aí a forma como Jó viveu o luto. Aqui também nos faz menção de São João, capítulo 11, 35, que nos fala que
Jesus chorou. Quando Jesus chorou? Na morte de Lázaro. Porque Jesus amava muito a Lázaro. E ele sentiu, né, a morte de Lázaro. Então é normal o luto, o choro, né? Só não pode durar a vida inteira, né? O tempo todo, tempos e tempos. No sentido da pessoa viver ainda chorando, né? Precisa ter o consolo do Espírito Santo, precisa buscar Deus, se humilhar a Deus e pedir a Deus para passar um bálsamo no coração, para que a vida continue, né? Para que não venha afetar a nossa vida diária, porque sabemos que é o destino de todos nós. Então, o subtópico de número 3 nos diz: mantenha a esperança, né? Então, está aqui, para o salvo, a esperança. Está aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que não devemos ficar como quem não tem esperança, porque se temos o Espírito Santo nos consola, nos dá esperança da nossa vida, né? Então a Bíblia ainda diz que há uma viva esperança para os salvos, porque sabemos que a morte não é o fim de tudo, como muita gente pensa, né? A morte é a passagem de um estado para outro. Aí que vem o principal, porque vem uma eternidade. Então o que nós precisamos é estar preparado para quando nós partirmos para estar para sempre com o Senhor. Então ele faz menção aqui, né? Ele faz aqui menção de alguns capítulos, alguns textos aqui, muito importante para meditarmos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Porque a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada, para quem está em luto. E daí por diante, né? Então nós temos aí a nossa conclusão, nos dizendo que, sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. Isso precisamos admitir. Não podemos ser hipócritas ou frios, né, nesse aspecto. Sim, porque somos humanos, né? Somos, mesmo sendo espirituais, mesmo conhecendo a Jesus, nós somos humanos e verdadeiramente sentimos. Só que a diferença é que temos o Espírito Santo de Deus, né? Faz menção do Salmo 73, versículo 26. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, no processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. Porque Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor para conosco, que nós viemos dar graças, né? Em tudo. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia. Oh, glória! Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Porque se Jesus venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, ele também um dia há de nos ressuscitar. Daniel 12, capítulo 12, está escrito que uns ressuscitarão para a vergonha e morte eterna, e outros ressuscitarão para a vida eterna, para a honra eterna. Então está aí, a esperança está em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, né? Está lá
no livro de Romanos, capítulo 8. E a Bíblia ainda nos diz no livro de Coríntios, que se esperarmos em Deus somente nesta vida, somos mais miseráveis dos homens. Porque, como já falei, essa vida aqui é passageira. Então, nossa visão precisa estar muito além. Nossa visão precisa estar na eternidade, para ter uma eternidade abençoada, eterna, com Cristo Jesus. Então, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, a sua família, e que estas palavras possam penetrar fortemente no seu coração, no nosso coração, para que possamos ter esperança, para que possamos ter o consolo do Espírito Santo e para que possamos também, ao ser consolado pelo Espírito Santo, consolar também outras pessoas que se encontram desconsoladas, que se encontram em tribulação, com a mesma consolação com que somos consolados por Deus. Então, que Deus abençoe você e a sua família ricamente e abundantemente. E não se esqueça, se inscreva no canal, ok? Sua inscrição é importante, ok? Ative o sininho das notificações para você também receber os vídeos sempre que eu editar os vídeos aqui, ok? Inscreva-se, deixa seu like, ok? Você pode compartilhar, comentar, ok? Participe aí no canal e que Jesus abençoe. E não se esqueça, hein? Já o próximo trimestre está próximo, ok? Continuemos aí firme, nos fortalecendo com a palavra do Senhor. Fique na paz do Senhor. Amém e amém.